Muito obrigada, abençoada. Posso começar? Boa noite, gente! Boa noite! Tá todo mundo animado? Não parece nem que tá com frio, né? Tudo bem com vocês? Gratidão à casa, gratidão a todos vocês por me convidarem. Fico tão feliz quando eu venho pra cá para falar com todo mundo, ainda mais sobre assuntos tão atuais como o de hoje, que é sobre saúde mental. Então, espero que a gente possa falar palavras que toquem o coração de vocês, o meu também, que eu também preciso de saúde física, viu? Depois eu falo um pouquinho, e que a gente possa sair daqui com um pouco mais de informação que faça a gente despertar para a vida, que faça a gente despertar o nosso amor pela gente mesma e que faça a gente, principalmente, tocar a vida de todas as pessoas, mas a nossa, e entender que caminho a gente faz para ter saúde mental e saúde física. Antes disso, deixa eu me apresentar quem sou eu, para quem não me conhece. Quem aqui já viu alguma palestra? Só para eu saber se eu vou repetir os slides. Minha? Ai, legal. Oi, gente, de novo. Depois. Não, mas é muita coisa nova que eu vou dar. Muita coisa nova. Mas eu sou Fabrícia Machado, tenho 50 anos, sou casada há 28 anos. Meu maridão tá lá em casa dando um curso. Às terças-feiras a gente dá curso juntos. Não consegui ter filho, tenho 2 cachorrinhos, são como meus filhos, dormem em cima da cama, faz uma bagunça danada. Mas eu sou a nossa vida, para desespero dos meus pais e meus sogros, que queriam netos, né, claro. E eu tenho uma empresa de treinamento, mas eu, há uns anos atrás, sou uma psicoterapeuta corporal, trabalho com saúde mental há muitos anos, né? Desde os meus 15 anos eu faço terapia, eu tenho 50 anos, 35 anos. E há uns 4 anos atrás eu fiz um curso pela Universidade de Sydney, na Califórnia, chamado Psiquiatria Positiva. É como se fosse uma vertente um pouco mais elaborada da psicologia positiva. Porque a psicologia positiva diz, e sempre disse, que se nós falarmos coisas positivas sobre nós, sobre a vida, sobre as pessoas com quem a gente convive, se a gente... Porque nós pensamos, imediatamente o nosso cérebro produz uma emoção que vai produzir um sentimento, o nosso corpo recebe esse sentimento, vai virar um comportamento e vai virar toda a nossa realidade. Então a psicologia positiva diz que pensar positivo a gente muda a nossa realidade? Muda. O problema é que a gente topa todos os dias com uma pedra ali, outra ali, um dissabor, uma frustração, uma decepção com alguém. A vida tem hora que chacoalha a gente, joga na parede e chama de lagartixa, na verdade. Não tem hora que é desafiador, a gente tem que rezar o Pai Nosso de frente para trás, tem que fazer de tudo, a gente pede um socorro para Jesus, porque realmente a gente tem os nossos desafios. Mas a psiquiatria positiva diz que pensar positivo ajuda, ter fé é fundamental, a gente vibrar no amor, mas em determinados momentos da vida a gente tem mágoas, traumas, situações. Todo mundo nessa sala viveu algum tipo de trauma, pequeno, médio ou grande, e isso a gente guarda na nossa consciência, no nosso corpo, no nosso DNA, na nossa cabecinha, fica guardado lá no nosso subconsciente. E daí, se a gente às vezes não olha para isso, isso vai diminuindo o nosso acreditar na gente mesmo, vai diminuindo, a gente começa a ter dificuldade de perdoar a gente, perdoar os outros, e automaticamente a psiquiatria positiva diz que a gente tem que pensar positivo, mas a gente tem que ressignificar o nosso passado, fazer alguns perdões, e a gente tem que lidar com às vezes, alguns traumas da vida, se a gente quer seguir adiante e principalmente ter mais saúde. O tema de hoje é sobre saúde, né? Para vocês terem uma ideia, existem várias pesquisas mundiais, e eu já estudo isso, eu fiz formação em psicoterapia corporal, e teve uma época que eu participava do Instituto de Curitiba, e lá tinha muitas entrevistas de mulheres com câncer de mama, e assim, mais de 95%
das histórias de câncer de mama com as mulheres. Eu não estou dizendo que é 100%, tem suas exceções, mas estavam relacionadas com mágoa do masculino. Não necessariamente, às vezes, é com o marido, ou às vezes é com o pai, com o irmão, com a infância, a própria sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, o câncer com os homens também sempre tem um componente emocional. A psicossomática já comprova, a neurociência já traz dados claros mostrando que a gente cria muitas vezes as nossas próprias doenças. Isso é ruim, eu detestei quando eu vi isso pela primeira vez. Então a minha palestra é sobre saúde mental, e esse livro, e que nós somos responsáveis pela nossa própria realidade. Deixa eu explicar um pouquinho. Em 1989 me apresentaram esse livro, Você Pode Curar a Sua Vida. Eu era secretária de uma psicóloga e ela me mostrou esse livro e eu comprei, fiquei lá e fiquei encantada. Quem não conhece, é um livro que tem para vender fácil, é da Louise Hay, mas foi a primeira vez que eu comecei a entender que o nosso corpo estava o tempo inteiro falando com a gente, mandava informações para a gente o tempo inteiro, mas dependia de tudo que a gente colocava na nossa mente, de tudo. E eu ouvi essa frase, nós somos responsáveis por toda a nossa realidade. Eu fiquei tão brava. Não dá uma raiva quando a gente diz assim, tudo que está acontecendo comigo é minha responsabilidade? As pessoas que, quando eu falo isso, elas dizem assim, mas tu tá dizendo que a culpa é minha? Não, culpa quem tá botando é você. A gente tem que parar de se culpar. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente cria a nossa própria realidade baseado naquilo que a gente pensa, porque os nossos pensamentos emitem vibrações. Não tem como eu pensar bem da Mara e olhar para ela e não mandar uma vibração amorosa e gostosa para ela. Agora ela trabalha comigo, se eu ficar com raiva dela todos os dias, ela vai sentir isso. A gente não sente quando alguém tá com raiva da gente? Não sente? Imagine se é um marido ou uma mulher que fica a noite inteira ali raiva, né? Eu digo, eu tenho que fazer as pazes com meu marido, pelo amor de Deus, eu digo, pela paz energética da nossa vida. Mas a gente sente quando o outro tá mandando pra gente. Por que você acha que o outro também não sente quando a gente tá mandando pra eles? E quem faz isso? É a nossa mente. Dependendo daquilo que a gente não deu conta, a nossa mente, quando a gente faz isso, a gente perde o nosso poder pessoal. E essa frase, que é uma frase que eu estudo desde os meus 15 anos, e tudo quanto é curso que eu faço, sempre aparece ela. Você criou a tua própria realidade. Você vibrou nisso e isso aconteceu contigo. Dá uma raiva porque a gente não pode ser mais vítima. E daí, toda vez que a gente quer dar uma choradinha no ombro da mãe, dar uma choradinha no colo do marido e dizer assim, mas eu não tive culpa, mas eu não sei o quê. E se tu prestar atenção, eu sou psicoterapeuta e sou mentora de empresários, executivos, tudo quanto é tipo de cargo, pessoas e etc. E todo mundo tem problemas. Não tem quem não tem problemas que eu não atendo. Todo mundo tem problemas. Eu tenho problemas, tá? Mesmo eu fazendo com isso, eu tenho problemas de diversas maneiras. E é muito interessante porque toda vez que eu tô falando que cada um cria a sua própria realidade, geralmente, às vezes, alguém me pergunta assim, mas eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu marido. Aí eu faço a pergunta que geralmente não quer calar na minha mente. Eu digo assim, quantos anos tu ficou dizendo não aguento mais esse homem, não aguento mais esse homem, não aguento mais esse homem? Não, vou embora. Não aguento mais esse emprego, não aguento mais esse emprego, não aguento mais esse emprego. A gente vai vibrando, a gente vai pensando nisso. Desculpa, né? Tô quase cuspindo vocês. A gente vai pensando nisso, a gente vai pensando direto aquilo vai virando uma vibração e automaticamente a gente vai abrindo portais no nosso dia a dia e a gente vai topando com as bênçãos e com as desgraças. Já não ouviu falar uma história que a minha mãe diz isso, né? Tá na Bíblia, né? A nossa boca abençoa ou amaldiçoa todo o nosso dia a dia. Se a nossa boca abençoa e amaldiçoa, a gente não dá pra gente segurar a língua. Principalmente eu, que falo que, como diz meu pai, mais que o homem da cobra, né? Eu odiei quando eu descobri o que era isso. É o homem que vendia cobra lá no centro de Florianópolis. Mas a gente quando fala demais, a gente tem que treinar o quê?
o que a gente pensa. A gente tem que vibrar no nosso coração, no nosso amor, no nosso mental. Tudo começa por aqui. E eu vou falar hoje, e hoje está muito difícil. E, gente, se a gente não fizer isso, se a gente não dominar o nosso pensamento, e não tá fácil hoje em dia. Porque se você liga a televisão, você vai ouvir o quê? Desgraça, notícias difíceis, para te deixar com cada vez mais medo, com cada vez mais dificuldade, mais dualidade. Se a gente liga o WhatsApp, sei lá, o WhatsApp, se tu não tomar domínio, poder pessoal da tua vida, vai estar um monte de gente te pedindo, te contando um monte de histórias difíceis. Não é mais ou menos assim? Histórias difíceis, todo mundo. Eu vim agora no caminho, 2 pessoas me pedindo coisas difíceis. E eu tive que me posicionar dizendo que não. Porque tá todo momento as pessoas, a gente está sendo bombardeado por várias coisas para nos tirar no eixo. Se a gente não fizer nada, adianta a gente vir aqui no Centro Espírita? Total. A gente vai sair daqui e a gente já sente quando chega aqui uma energia boa. Mas dali em diante continua gente. E vai continuar o quê? Nós somos donos do nosso dedinho para dizer se a gente vai mexer no quê? No WhatsApp. Nós somos donos dos nossos olhos para dizer o que a gente vai olhar lá na televisão, no Facebook ou no não sei o quê. Ah, mas aparece para mim. Faz desaparecer. Não segue. Eu acho que eu já falei para alguém, eu não sigo nem pessoas da família que postam muita bobagem. Eu não sigo. Por quê? Porque aquilo que eu não dou conta na meu mental, quando eu não dou conta, quando eu sei que eu vou julgar e que vai baixar a minha frequência e que eu vou pensar maledicência daquela pessoa que está lá no Instagram, eu não sigo ela. Porque eu vou baixar a minha frequência. Eu vou olhar ou uma política negativa ou não sei o que. Então eu deixo de seguir. A culpa não é dela se está aparecendo para mim. Ah, mas é alguém da família próxima. Põe lá assim, ó. Não aparecer para mim. Ela nunca vai saber que tu não vê as coisas dela. Eu descobri isso, é tão legal. Eu lá sigo um monte de gente que eu penso que eu sigo e eu não vejo nada deles. Que eu disse que o Instagram dizer assim, ó, não me mostra nada dessa pessoa. E daí eu não vejo. Então, por que eu quero dizer isso? Porque nós somos responsáveis por toda a nossa realidade. A boa e a ruim. Nós fazemos isso. Se eu tenho uma empresa e se eu reclamo direto dos meus clientes, provavelmente eles vão embora, porque eles vão onde eles se sentem melhor. Se eu tenho uma casa, se eu tenho filhos, o tempo inteiro eu estou só criticando esse filho, o que vai acontecer? Eu estou desempoderando, porque o olhar do pai, o olhar da mãe, as crianças, elas sabem quando o pai e a mãe olham com admiração ou reprovação, ou vergonha ou desdém. Então a gente empodera e desempodera tudo ao nosso redor. É chato saber disso, mas é verdade. Pior que é verdade. Mas vamos lá, vamos falar de estatística rapidinho, que é bem difícil. Vocês sabiam que suicídio é a 4ª causa de morte no planeta? Eu já falei isso para vocês, né? Para alguns que já me viram. Suicídio, decorrente de saúde mental e depressão. Atualmente quase 1 milhão de pessoas no mundo se suicidam. A cada, não sei se é minutos ou segundos, alguém tira uma vida. Durante toda a minha palestra aqui, algumas pessoas vão tirar a vida nessa noite. E por que as pessoas estão fazendo isso? E a coisa mais triste de todas é que é a 3ª causa de morte entre os jovens. O primeiro é acidente de carro, o segundo é tuberculose, o terceiro são as brigas que tem os jovens entre si, que dão os assassinatos, e antes era a 4ª, as agressões, agora o suicídio virou a 3ª causa de morte. Era a 4ª e virou a 3ª causa de morte entre os jovens. E no mundo quase 1 bilhão de pessoas estão com transtorno de saúde mental. Não faz sentido. Eu estudei muito sobre isso, não faz sentido. A gente pode evitar muitos suicídios se a gente for inspiração para muitas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas não estão dando conta das emoções, nós também não. E se a gente for procurar ajuda, nós vamos ajudar quem está do nosso lado, porque vai querer, como se diz, copiar a gente. Muita gente, eu digo para todo mundo que eu faço terapia, se meu casamento tá mal, eu vou lá na terapia com meu marido fazer terapia. Por isso que ele tá bem há 28 anos. Eu não fui só procurar terapia quando a gente estava, de uma certa maneira,
só, né, dando pau na relação. Eu sempre ia cuidando dos danos, para que não ficasse uma raiva muito grande, para que não ficasse uma falta de perdão, para que meu casamento chegasse até hoje. Hoje eu sei, eu estou casada com amor ainda. Existe amor entre eu e meu marido e é amor que liga a gente. Mas porque nós passamos uma vida se trabalhando. Nunca botamos para debaixo do tapete. Obviamente, eu muitas vezes busquei mais terapia do que ele. Sem dúvida, nós mulheres somos mais acolhedoras. 90% dos meus clientes de casais sempre eram quem? A mulher que vinha procurar. Mas alguns homens também procuravam, porque não é vergonha nenhuma a gente passar dificuldade. E o mais importante é a gente... E às vezes a gente tem que vir, depois o marido vem atrás. Principalmente quando ele pensa que vai perder. Brasil está na primeira posição dos países com mais casos de ansiedade. Vocês sabiam disso? Nós estamos ranqueando coisas muito tristes. PISA é um lugar, uma estatística sobre a educação, a inteligência do brasileiro. Nós estamos... 70% dos brasileiros hoje estão analfabetos funcionais. Não deixem... Coloquem seus filhos, seus netos, tirem desse WhatsApp, desse Instagram, desses joguinhos, não deixem as crianças se viciarem pela tecnologia. O que mais está fazendo as crianças deprimirem, crianças em estado de pânico, estresse, são esses videogames. Eles estão programando o tempo inteiro o mental das crianças. Bom, os sintomas dos transtornos mentais são... Vocês vão perceber que vocês vão sentir alguma coisa disso. São transtornos mentais. Não significa que a gente está deprimida. Eu já senti várias coisas disso aqui. Quem é que não sentiu? Apatia, desânimo, perda de prazer, vazio, cansaço. A gente já sentiu. Eu já senti, já chorei várias vezes no meu travesseirinho lá. Já tive várias vezes momentos de cansaço excessivo, tentando fazer alguma coisa para dar certo na empresa e aquilo não dá. Esses são os sintomas mais comuns. Agressividade, excesso de irritação. Tem gente que pensa assim que depressão é só aquela pessoa que está lá na cama. Pessoas extremamente agressivas o tempo inteiro, com palavras, com físico, podem estar completamente deprimidas. Por quê? Porque elas não dão conta da sua frustração e descontam no outro, né? Afastamento social, sabe aquela pessoa que não quer mais sair, fica de pijama sábado e domingo, não quer ver mais ninguém, prefere ficar tudo ali. Isso pode ser um sintoma de transtorno mental, né? Alcoolismo, excesso de substâncias químicas. Hoje, teve uma pessoa da minha família que me pediu que eu fosse no psiquiatra com ela. Ela estava completamente viciada em Rivotril e mais alguma substância para dormir, dormia só 2 horas, estava cada vez mais álcool, tudo que era isso. E ela me pediu ajuda diversas vezes, e uma das vezes eu levei para vários tratamentos e tal, terapia, centro espírita, e uma delas me pediu que eu fosse no psiquiatra. E quando eu cheguei no psiquiatra, o psiquiatra tinha, eu não estou mentindo, assim, eu fiquei assustadíssima. Primeiro, com a atitude do psiquiatra, que eu disse, eu que paguei a consulta, eu disse, a partir de agora não pago mais esse psiquiatra. Os psiquiatras são muito bons, alguns, né? Mas tinha uma quantidade de remédios desse tamanho aqui, e ele estava receitando muitos remédios para aquela pessoa, e simplesmente ele estava, e quando ele vinha com os remédios, ele usava cada vez mais, e cada vez mais ele ficava com mais transtorno mental. Porque, claro, como eu estava junto, ele contou uma história totalmente diferente da realidade. Eu fiquei me ouvindo, daí depois eu me posicionei, que era uma mentira, que é fácil mentir para o psiquiatra para se fazer de vítima para ganhar receita, né? Mas muitas pessoas estão viciadas em substância química. Você precisa, se você conhece alguém, pedir ajuda, porque muitas vezes pode deprimir mais, ficar mais ansioso ainda, e vai chegar um determinado momento que a dose não vai ser o suficiente, e você vai precisar mais, e você vai precisar mais, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Distúrbios do sono, distúrbios hormonais, menopausa, andropausa. Os homens têm andropausa, sabia disso? Tem um determinado momento da vida que vai baixar a testosterona, o homem fica mais cansado, ele vai diminuir um pouco mais a libido, mas nós mulheres também. Ele pode, né? Não estou dizendo
Nós mulheres, eu, por exemplo, entrei na menopausa faz uns 2 anos. E a primeira situação foi, eu não dormia. Eu me acordava às 4 da manhã, 5 da manhã, escrevia, ficava escrevendo de madrugada, voltava a dormir às 5. Eu automaticamente tinha muito mais ansiedade, tinha taquicardia. E eu comecei a chorar de manhã. Eu ria de manhã, chorava de tarde e brigava de noite. Essa era eu em 3 estágios durante o dia. Quem aqui já entrou na menopausa sabe o que eu tô falando, não sabe? É desesperador, né? O coitado do meu marido sofreu também porque ele começou a dizer, Fá, você tá em depressão. E eu pensei assim, pô, será que eu tô deprimida mesmo? Passei uma vida fazendo terapia e eu tô deprimida. O que eu não vi ainda, meu Deus? Aqui dentro e tal. E quando eu fui em 2 psiquiatras e os 2 disseram assim, a senhora não está deprimida, a senhora está na menopausa e a senhora não está dormindo, a senhora precisa dormir. Mas daí eles me deram remédio para dormir, que daí eu fiquei drogada, né? No dia seguinte larguei, eu disse, não quero esse remédio, eu vou para as coisas naturais. Mas literalmente eu estava na menopausa e estava cada vez mais ficando triste com o processo e automaticamente eu ia deprimir e automaticamente, provavelmente, ia para uns remédios se não fosse para uma terapia. Aqui no centro tem, eu conheço terapeutas, vale a pena você buscar. Gente, terapia é vida. Não tem, é algo assim, eu digo que nós terapeutas tínhamos que cobrar, deve ser bem baratinho aqui, eu estou dizendo, mas tinha que ser 5 mil uma sessão de terapia, porque a gente está recebendo ali toda a angústia da pessoa, o lixo da pessoa, e nós estamos com toda a energia amorosa de querer ajudar. Então hoje tem pessoas tão boas querendo ajudar por valores tão baixos, vale a pena você fazer terapia. Bom, menopausa, andropausa, distúrbios do humor, ansiedade, distúrbios alimentares, medos, fobias, síndrome do pânico. Não cabe, gente. Nos dias de hoje nós precisamos olhar pra gente não virar estatística. Nós precisamos ser amorosos. Tem hora que é difícil mesmo, que a gente quer desistir, mas é possível. Tem muitas coisas. Eu vou trazer onde é que é possível. Bom, a principal causa de transtornos mentais é não saber lidar com as emoções. Ponto. Se tu tem ansiedade, depressão, tudo que é não saber lidar com as nossas emoções. Se você quer sair de um estado crítico, a gente precisa olhar para as nossas emoções, o que eu sinto. E ter coragem de falar das minhas fragilidades. Porque ninguém aqui é super-homem, super-mulher que não tem fragilidade. Só psicopata não tem. E a gente normal, neurótico. Mas a gente também tem forças. E se eu dou nome para as minhas forças, e tá cheio de gente aqui com força, se eu digo que eu sou bacana, amorosa, estudiosa, determinada, espiritualizada, se eu sou uma pessoa trabalhadora, honesta, isso tudo é força. Mas a gente olha e diz assim, mas isso eu não faço mais do que obrigação. Não é? Você não ouviu falar as pessoas? Às vezes a gente não diz isso pra gente. E a gente precisa ter esse olhar mais amoroso. Bom, e por que tantas situações de transtornos mentais? Serviço de saúde mental não é falado, as pessoas ainda têm vergonha de ir buscar uma terapia. Muito trabalho, falta de propósito, dificuldade com lidar com dinheiro, né? O dinheiro faz baixar, violência, insegurança e etc. Uso de telas e educação com muito amor e pouco deveres. Antigamente era diferente, né? Era muita coça e pouco amor, não é verdade, senhoras? Era muita coça, minha mãe conta a história, meu pai conta histórias. Era muita coça é surra, né? Muita surra, muito puxão de orelha e pouco amor e pouco contato físico. E daí, muitas vezes, a gente foi crescendo, muitos das pessoas mais antigas iam crescendo com baixa autoestima. Só que hoje virou o contrário, excesso de amor e pouco deveres. E quando a gente tem excesso de amor para a criança e pouco dá deveres para ela, a gente manda uma informação contrária, dizendo para ela que a vida vai ser fácil e que todo mundo vai amar ela. Não é verdade, né? Quando a gente chega na vida adulta, a vida vai puxar o tapete, ela vai trabalhar, alguém vai brigar com ela. Ela vai para um lugar, alguém vai, sei lá, o namorado vai deixar dela, a namorada vai deixar. É por isso que os jovens não estão dando conta da vida e estão se suicidando. Porque quando ele cresce, né, às vezes a criança, ou pela mãe, ou pelos netos, ou pelas avós,
cresce com muito mimo e pouco deveres, é importante fazer carinho, tocar na criança, é importante tocar, o toque traz muita autoestima, tudo bem, amigo? Traz muita autoestima, o toque faz a gente se sentir amado na vida adulta, mas excesso de toque, poucos deveres faz a gente ficar mole na vida adulta. A gente tem que dar toque para a criança sim, tem que dar amor, tem que dar atenção, mas tem que dar deveres. Tá, e claro, as raivas, esse aqui é o Enneagrama, não vou falar para vocês hoje, mas essas emoções todas fazem a gente vibrar para baixo e simplesmente baixar a nossa vibração. Quem tem raiva culpabiliza todo mundo, critica. Quem passa o tempo inteiro orgulhoso, não tem dificuldade de dar o braço a torcer, se sente especial, tem carência, acha que todo mundo tem que fazer tudo para eles. Quem é vaidoso demais, se acha a última bolacha do pacote, também pode usar as pessoas. A inveja faz a gente se comparar o tempo inteiro. Quando eu tô na inveja, gente, se eu comparar, seja o que for, puxa, mas né, para ela é um pouco mais fácil, porque ela já está aposentada. Para ele é um pouco mais fácil, porque ele nasceu em Florianópolis. Toda vez que nós comparamos com alguma coisa, nós desdenhamos o lugar que a gente está. E se eu desdenho o lugar que eu estou, eu baixo a minha frequência e eu entro na inveja, porque eu estou dizendo que aquela pessoa, aquela situação é melhor. E nós fazemos isso, e isso nos desempodera. Medo faz a gente controlar. Quem está o tempo inteiro controlando tudo e todos, fica no medo. E gula, que é o excesso de muitas janelas abertas, luxúria, que é o vício da agressividade, intensidade, e indolência, preguiça de si. Sabia que também a indolência é um pecado, porque faz com que a gente não utilize os nossos potenciais. Mas vamos lá. Desde criança, a gente foi programado, gente. Você sabia disso? Quem disse isso? A gente foi programado com crenças. A gente foi programado com crenças, com situações, com histórias dos nossos irmãos, das nossas mães, das nossas avós. A gente foi criando programações. Quem disse isso? A gente carrega muita dependência emocional. Até hoje a gente quer ser aprovado pelos outros. A gente fica chateado quando a pessoa não gosta da gente, quando a pessoa não gostou daquilo que a gente falou, quando a pessoa demitiu a gente, ou seja, o que for. E desde criança, a gente, de uma certa maneira... Ih, Ricardinho, parou aí, ó. É para perdoar o passado, viu? Se parou aqui, é para vocês perdoar o passado. Parou. Mas deixa eu explicar como acontece. Quem disse isso, gente, foram vários neurocientistas, mas tem um muito especial que eu gostaria de trazer para você, que foi o Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza é um neurocientista, até que eu sei meio de cor. O Dr. Joe Dispenza é um neurocientista poderosíssimo. Nesse momento mesmo, eu e meu marido estamos fazendo várias meditações dele em casa. E ele disse o seguinte, olha que coisa doida que eu vou dizer para vocês. Ele disse o seguinte, já vou botar aqui, ó, que é esse moço aqui. Obrigada, gente. Esse moço aqui, o Dr. Joe Dispenza, ele está vivo hoje, ele mora na Califórnia. Ele disse que nos primeiros 17 minutos que a gente acorda, assim que a gente acorda e está despertando, nós ainda estamos, eu vou dizer, eu não entendo muito dessas frequências, mas é exatamente isso que ele falou, ainda vi essa semana. Nós estamos eu não sou engenheira, mas entendo de frequência vibratória. Nós estamos no estado alfa. Agora, nesse momento, nós estamos no estado beta, que é o estado normal do dia a dia que a gente vive. Mas quando a gente está acordando e quando a gente está quase dormindo, sabe quando a gente está meio bobinho, assim, meio drogazinho para dormir, né? Hã? Meio barro meio tijolo. Oi, minha amiga, isso mesmo. Meio barro meio tijolo. Meu pai diz isso. Meio barro meio tijolo. Quando a gente está nesse estágio do meio barro, meio tijolo, que a nossa colega disse, como é que é teu nome? Hermínia. Quando a gente está nesse estágio, que são os últimos 17 minutos antes de dormir, e os 17 minutos que a gente acorda, nós estamos no melhor momento de programar o nosso subconsciente para que a gente suba a frequência e dê conta da vida. Só que se a gente acordar
e pegar lá o WhatsApp, só ouvir besteira ou ligar já a televisão no jornal, o que a gente está programando na nossa mente? Que aquele dia vai ser uma porcaria. A gente está programando tristezas e dificuldades. Então a gente tem que cuidar. O ideal é a gente acordar e criar uma meditação e dizer que a gente é potente e dizer exatamente isso que o Joe Dispenza diz. Ele diz que a gente tem que fingir que a gente é aquilo que a gente quer ser. E a gente pode. Fingir que a gente é, gente, é uma delícia. A criança não fazia isso? Os meninos não pegavam um cabo de vassoura, dizia que era cavalo, saía, pocotó. Meus irmãos faziam isso, né? A gente queria ter skate, a minha mãe, não sei se tinha skate, ela botava tinha uma blusa de lã verde, igual a cadeira de vocês, feia que dói a blusa de lã que tinha lá em casa. E ela queria que a gente encerasse a casa. Então meus irmãos botavam a gente sentadinho e um puxava para encerar a casa com a blusa de lã. Minha mãe ia desesperada para arrumar a casa, assim, bem arrumadinha. E o que acontecia? A gente acreditava que estava surfando, acreditava que estava andando a cavalo. A gente fazia isso na infância. Por que é que a gente parou quando ficou adulto? E nós podemos fazer. Gente, eu estou acordando todos os dias e eu estou dizendo para mim aquilo que eu me critico. E ele diz, o Dr. Joe Dispenza, que se tu insistires a dizer isso no teu cérebro, tu vais conseguir. Chega um determinado momento que ele fala para você repetir todos os dias, esses 17 minutos de manhã e 17 à noite, até o teu cérebro acreditar. Acontece que quando você diz assim, ó, eu sou calma, e você é um grosso de galoche, ou você diz assim, não, nunca vou ser calma nessa vida, né? Só se eu nascer de novo. Ou você diz assim, eu sou amada, não, ninguém me ama, meu Deus, meu marido me deixou, minha mãe não gosta de mim, gosta mais do meu irmão. O teu cérebro vai buscar, porque nós temos 86 bilhões de neurônios, trilhões de redes neurais, nós temos muitas redes neurais. Rede neural, gente, são formas, pensamentos, como se fosse risquinho na nossa mente, que está aqui fixado. Se tu diz anos após ano que você é uma porcaria, que você não deu certo, que você não foi bom como mãe, como filho, como pai, tu tem uma hora que tu acredita nisso, porque tu começa daí a olhar alguém que foi melhor pai, daí você começa a olhar alguém que foi melhor mãe, aquele filho não deu trabalho. Mentira, eu tenho certeza que a maioria de vocês foi muito legal e fez muita coisa certa. Mas de uma certa maneira a vida tem seus aprendizados para a gente fazer. Então nós temos que criar um personagem, nós temos que criar novas redes neurais amorosas. Deus vai fazer isso se a gente fizer. E ele diz que o universo é responsivo. Então se tu queres dizer, eu sou próspero, ao invés de você dizer, a maioria das pessoas, ao invés de dizer eu sou próspero, diz o quê? Sou uma porcaria com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro, eu sou terrível, eu jogo tudo fora. E daí tu vai ficando cada vez mais acreditando que você não é. Mas você pode dizer, eu sou próspero, eu dou conta, eu sou... Até você acreditar. Mas vai ser aquela coisa do 21 dias? Não, gente. Tem hora... Eu me lembro uma vez que eu tinha muita preguiça de acordar cedo para fazer exercício, ainda tenho. Mas eu tinha muita preguiça e eu queria dormir até mais tarde. Eu disse, eu tenho que acabar com isso, senão a minha vida não vou ser próspera, né? Aí eu comecei a dizer assim, ó, eu adoro acordar cedo e acordo feliz da vida. Eu dizia isso todo dia. Eu sou muito disposta e acordo feliz da vida. Adoro acordar cedo, adoro feliz da vida. Aí meu cérebro dizia assim, mentirosa, preguiçosa, que nem sai dessa coberta, sem vergonha danada. O tempo inteiro vinha o meu eu julgador comigo mesmo. Até que um dia... e daí como eu evoluí a minha técnica, comecei a dizer assim, eu adoro acordar às 7 horas da manhã e acordo feliz da vida. O que aconteceu com o meu cérebro? O que aconteceu com o meu corpo? Eu comecei a acordar às 7 horas da manhã, acordando feliz da vida. Aí depois eu fiquei mais velha, eu queria dormir até mais tarde, não funcionou mais. Agora, domingo, meu sonho era ficar debaixo da coberta até meio-dia, 7 horas da manhã, tá lá, assim, ó. Não é terrível, senhoras? Ai, dá uma raiva. Mas se tu programar, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou perdão. Teve vezes que eu queria perdoar pessoas e eu não conseguia perdoar dentro do meu coração, porque quando a gente não perdoa os outros, gente,
a gente é como se a gente estivesse tomando veneno querendo que o outro morra. Sabia disso? Porque tu fica o tempo inteiro com aquela porrinhola na cabeça. E daí eu disse, como é que eu vou fazer para perdoar essa pessoa? E eu comecei a dizer, eu sou perdão, eu reconheço que eu fui responsável por isso. Eu sempre dizia assim, como é que eu fui responsável por isso? Como que isso aconteceu? Por que que eu deixei isso acontecer na minha vida? Eu começava a me perguntar. E daí eu começava a dizer, eu sou perdão, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Tem uma hora que eu viro amor. Porque o meu cérebro começa a acreditar, tem uma hora que eu começo a vibrar nisso, eu começo a olhar as coisas disso. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava com umas coisas bem difíceis para resolver e tal, e uma coisa atrás da outra, eu tava ainda terminando de montar a palestra para vocês, e daí meu marido desceu, assim, veio conversar comigo, e a minha cabeça tava meio quente, assim, ele disse, Fá, para um pouquinho, vai ali, medita. Daí eu disse, ai meu Deus, eu que estou dando a palavra para vocês, eu disse, amor, mas não vou ter tempo de meditar. Ele assim, 5 minutos tu tem, eu disse, é verdade. Aí eu sentei ali e fui meditar. E sentei, meditei, agradeci, respirei no meu sofazinho, no meu escritório. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Quando eu saí, tinha um pôr do sol, a coisa mais linda no meu escritório, deu para ver. E tinha um beija-flor azul com verde. Fabrício ia morrer. Fabrício vai lá em casa, e ele ficou rondando e voando entre eu, meus cachorrinhos e o meu marido. Por quê? Porque eu treinei, gente. Não é porque eu tenho sorte, porque eu sou especial. Não, porque simplesmente eu treinei. A gente tem que treinar ser amor. A gente tem que treinar ser bênçãos. A gente tem que treinar ser paz. Não é tentar ser paz. Então, cuida com o que tu tá vendo, o que tu tá fazendo. Então, diga, você tá com dificuldade de saúde? Diga, eu sou saúde perfeita. Eu sou saúde perfeita. Esse cara que é o Joe Dispenza, tá? Esse Joe Dispenza, que eu falei isso pra vocês terem uma ideia, ele foi atropelado nos Estados Unidos, na Califórnia, ele foi atropelado no meio do caminho, e por um cara, e ele quebrou a coluna dele, machucou em várias, e eles tinham que fazer uma cirurgia, ele sabia que ia dar pau, que essa cirurgia tinha grande chance de não dar certo, e que ele poderia ficar tetraplégico. E o que ele fez? Ele era massoterapeuta, e o que ele fez? Ele não acreditava muito nisso que ele dá aula hoje. E ele disse, eu vou testar isso que eu não acredito. E ele estava deitado numa cama por não sei quantos meses, ele ficava de cabeça para baixo, e ele começou a reconstruir a coluna dele todos os dias. Ele não foi dormir, os pais dele queriam que ele fosse para casa dos pais, para os pais cuidarem, né? E ele começou todos os dias a agradecer e mentalmente reconstruir a sua coluna, dizendo que ele tinha saúde perfeita. E se ele disse que se ele conseguisse ter saúde perfeita, ele ia ensinar isso para o resto da vida. Bom, ele tem um instituto imenso, hoje ele trabalha com coerência cardíaca, ele viaja o mundo inteiro dando palestras, ele anda, ele é super... E aí, vocês vão ver, tá? Buscam ele nessa história Se vocês buscarem ele no YouTube, vocês vão ver, tem vários em português e etc. Por quê, gente? Se hoje você sentir raiva, o teu cérebro vai produzir cortisol e ele vai informar para o teu fígado, o teu intestino, o teu baço. Mas se hoje você sentir amor, poder pessoal por você, força, validação, alegria, o teu cérebro vai produzir endorfina, serotonina, ocitocina, e ele vai mandar informações para o nosso intestino. Para o nosso baço, para o nosso fígado, para o nosso útero, para o nosso seio, para todo o nosso corpo. Então nós criamos a nossa saúde e também criamos as nossas doenças, criamos a nossa riqueza, criamos a nossa pobreza, criamos as brigas que a gente tem, a gente também cria amor e também cria situações, nós podemos co-criar. O Joe Dispenza fala sobre isso, nós podemos co-criar, principalmente se a gente viciar o nosso cérebro a acreditar que a gente é capaz. E nós somos capazes? Vocês foram capazes de chegar até aqui? Vocês foram capazes de criar filhos? Vocês foram capazes de ter empregos? Tudo isso foi construído antes, primeiro no nosso mental. Nós acreditamos que a gente podia fazer isso que a gente podia.
O problema é que a gente se limita a sonhar e a pensar. Então é isso. Ele fala pra gente sonhar esses 17 minutos, e uma das coisas que mais ele diz que é o seguinte: o nosso... gente, existe um campo vibratório. Vamos pensar assim como a gente é insignificante, né? Nós estamos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, combinado? Dentro dessa galáxia tem bilhões de planetas. O planetinha Terra é desse tamanho lá dentro da galáxia. Nós temos, a Terra está em vibração nesse momento, nós estamos vibrando, eu estou vibrando aqui falando e reverberando coisas para vocês. Nós estamos o tempo inteiro em vibração, todas as nossas células estão vibrando. E a capacidade da gente vibrar coisas boas depende da nossa capacidade de pensar coisas boas. Então, cuide com o que você está pensando, cuide com o que você está sonhando, cuide com o que você está produzindo de emoções, porque o campo está aqui a todo momento. Nós estamos conversando com o campo vibratório, nós estamos conversando entre a gente. Tudo que eu jogar para o universo vai voltar para mim de alguma maneira, o bom ou o ruim. Se eu acredito que eu sou próspera, eu dou conta, eu vou dar conta da vida, eu vou entrar numa faixa vibratória de campo. É mais ou menos assim. Para eu ligar para o Ricardo, para eu ligar para a Maria, eu tenho que ter uma frequência específica para o meu celular chegar até ali. O mesmo acontece com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa vida. Então a gente precisa escolher um mental melhor para que a gente vibre bem. E por último, para a gente ter saúde, assistam isso na Netflix. Tem um documentário chamado Ikigai. E esse livro, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, também está lá, que é muito lindo esse processo. Ikigai mostra que se você quer ter saúde e longevidade, ele mostra os 5 ou 6 principais princípios que a gente tem que fazer. Ele mostra as pessoas que viveram até 120 anos, já tem cada vez mais, né? Pessoas que estão vivendo há 100 anos, 110, 120, com saúde física e saúde mental. O que elas fazem? Eu não vou me lembrar de todos os propósitos, mas para vocês saberem. Primeira coisa, elas bebem vinho, comem massa, só que o que elas fazem para que o corpo delas fique bem? A maioria vive em ilhas, nós vivemos numa, a maioria vive em ilhas. Tem gente, descobriram cidades na Itália, no Caribe, e foram pesquisar o que essas pessoas longevas, né, de 120 anos faziam. Uma das coisas, comiam e bebiam normalmente, obviamente não embutidos, cada vez mais comidas boas, né, e não comidas ruins. Comidas boas são aquelas que a gente tira da terra e não tira do pacotinho, tá? Isso é comida boa. Tomavam vinho e etc. Mas outra coisa, elas se preocupavam uns com os outros, essa fraternidade de se preocupar, de ir na casa dos outros. Terceira coisa que elas faziam, ajudavam, tinha até uma comunidade que guardava dinheiro para ajudar um ao outro, né? E tinham fé, todas elas tinham fé em alguma religião, eram religiões totalmente diferentes. No Japão tinha uma ilha, no Caribe outra, mas tinham fé, né? Então, se eu fosse vocês, procuravam isso e repense o seu propósito. Quantos anos mais tu vai viver? 10, 20, 50, 60, não sei qual a idade que vocês têm aqui. Como é que você toca a vida das pessoas? Acho que é para eu terminar a palestra. Viu? Ele mandou. Você veio aqui para quê? Você veio aqui para quê? Para tocar a vida das pessoas. Você está tocando a vida das pessoas de alguma maneira. Você muda a vida de todo mundo que você toca todos os dias, você querendo ou não querendo. Então eu sugiro, podem tirar isso mesmo, essas fotinhas para vocês verem depois. E fuja de TV ruim, pessoas que te puxam pro negativo, redes sociais, o WhatsApp, comida, álcool, drogas, reclamação. Quem reclama, clama por mais daquilo, tá? Se tu reclama todo dia, tu clama por mais daquilo. E façam as pazes com a família, gente. Perdoe por você, ressignifique a história com a família por você. Geralmente aconteceu para você evoluir, porque isso traz qualidades de vida. Bom, assuma seu ego adulto, já falei para vocês, mas o que eu acho de mais importante
é você. Eu acredito que a gente veio para essa terra para isso, para desenvolver amor incondicional por nós mesmos. Eu acho que se tem uma coisa que Deus quer da gente, Jesus quer da gente, é que a gente tenha amor por nós mesmos. Porque se eu tiver amor por mim, se eu tiver amor por Deus, se eu tiver em contato de verdade, amorosamente, me perdoar, eu vou ser uma energia delícia para estar com os outros. E eu vou influenciar outra pessoa, porque eu vou ter humildade comigo, vou ter compaixão comigo, eu vou ter compaixão com outra. Se eu me perdoo por os erros que eu faço, a maioria das vezes quando a gente não perdoa o outro é porque a gente não se perdoa. Então é isso, e eu deixo vocês com essa frase que é uma frase do poema Invictus, que se você disser isso, eu disse isso durante muitos anos na minha vida, está escrito no meu lugar de meditação. Eu sou a senhora da minha vida e o capitão da minha alma. Quando eu digo isso, eu sou o senhor da minha vida, o capitão da minha alma, mesmo acreditando que eu estou aqui por causa de Deus, eu tomo as rédeas da minha vida, eu assumo meu poder pessoal e automaticamente eu tenho uma vibração melhor e mais saúde na vida. Trabalhe a sua fé, já falei isso, está no amor, e é isso. Um beijo, gente, obrigada!